Após o nascimento, este bebê fez o impensável e sussurrou palavras para o novo mundo. O médico ficou chocado diante daquela cena quando as entendeu. Margaret acabou de dar à luz a uma linda menina muito saudável e fofinha. Tudo correu muito bem durante o parto e a equipe esteve confiante o tempo todo. Max, o marido de Margaret e também pai da criança, estava realmente feliz por eles terem tido uma menina saudável juntos. O casal estava praticamente vivendo um sonho naquele momento tão especial. Após todos os procedimentos do parto, os médicos pediram a eles que levassem sua menina apenas para uma rápida verificação de rotina, para garantir que tudo estava certinho. Os pais concordaram e a pequena bebezinha ficou apreensiva com a cena. Quando o médico agarrou o bebê e a segurou cuidadosamente para começar os exames, ele imediatamente ficou pálido com o que tinha acabado de acontecer. Ele entrou em pânico e ficou atônito por um bom tempo desde o ocorrido. Era algo realmente incompreensível. Devido ao seu comportamento natural de mãe, Margaret só ficou mais estressada e ainda quis saber o que estava acontecendo. Ela queria sair da cama para obter mais informações, pois precisava saber o que estava acontecendo com seu bebê. Mas as enfermeiras a impediram de fazer qualquer movimento brusco logo após o parto. Mas Margaret estava totalmente determinada a obter algumas respostas o mais rápido possível. Assim, depois de mais ou menos meia hora, o médico entrou no quarto com seu rosto completamente vermelho e um semblante de descrente. Ele mal conseguia olhar nos olhos de Margaret ou mesmo nos de seu marido, Timothy. Apesar de anos e anos na carreira e de terem feito todo o acompanhamento com esse mesmo doutor, eles nunca o tinham visto assim antes. Quando ele finalmente começa a criar coragem para poder falar alguma coisa, tudo o que ele podia fazer era gaguejar. Infelizmente, seu semblante também era de muito lamento. Pensando que o pior havia acontecido, os olhos de Margaret se enchem de lágrimas quando seu médico começa a falar aquelas palavras horríveis. Infelizmente, ele havia cometido um erro fatal. Mas que erro havia cometido o médico? E o que havia acontecido com o bebê? Foram longos 3 anos que o casal passou tentando engravidar. Margaret e seu marido Timothy estavam preparados para ouvir o médico dizer o pior nos tempos de consultas. Eles já tinham começado a pensar que não iriam ter filhos nunca, mas de repente, quando descobriram que ela estava grávida, foi como um sonho se tornando realidade. Tanto Timothy quanto Margaret haviam se submetido a todos os tipos de testes para ver se a ciência poderia dizer-lhes o que estava errado. Depois de tantas tentativas, a única explicação plausível sugeria que havia algo de errado com eles. Felizmente, este não foi o caso. O médico estava esperando que eles dessem uma boa notícia. No check-up seguinte, o médico brincou um pouco antes de revelar a grande notícia para eles e disse: "Margaret, você não vai ter um filho, você vai ter gêmeos." Diante daquela notícia totalmente sem precedentes, ela e Timothy simplesmente não acreditaram. Foi muito difícil ter apenas um, e agora eles são surpreendidos com a notícia de que iriam ter gêmeos de uma só vez. Eles nunca tinham perdido a esperança, é claro, mas estavam preparados para receber as mesmas más notícias. "Tim, diga-me que isto não é um sonho", disse Margaret, apertando a mão de seu marido. Parecia bom demais para ser verdade, e provavelmente era. Engravidar não era a única dificuldade que o casal enfrentaria. Um mês antes de dar à luz aos seus gêmeos, Margaret estava assistindo TV, quando de repente começou a sentir dores na barriga. Pelo menos era a melhor maneira que ela encontrou para descrever o que estava acontecendo, já que ela não tinha a menor ideia do que estava errado com ela. Nervosa que algo pudesse estar errado com seus bebês, ela ligou para Timothy e disse a ele que estava sentindo a pior dor abdominal que ela já teve. Timothy largou tudo e rapidamente foi em busca de Margaret para levá-la ao hospital. Ao chegar no hospital, eles foram mandados para a sala do médico para que Margaret pudesse descrever seus sintomas. Esperando que ele soubesse o que estava acontecendo, eles apenas rezaram para que não fosse nada sério. Ao se aproximarem do hospital, perceberam a longa fila para entrar no estacionamento. Timothy decidiu sair com Margaret pela entrada enquanto ele conseguia encontrar um lugar. Ele chegou a tempo de pegar sua esposa no caminho para o hospital. Foi um mau momento. O pequeno hospital estava inundado.
e seu médico teve que ver Margaret no intervalo do almoço, devido à sua agenda lotada. O médico estava um pouco agitado e com pressa. Margaret descreveu todos os sintomas e preocupações enquanto ele ouvia o abdômen com o estetoscópio. Depois de pressionar algumas partes do abdômen dela com os dedos, o médico concluiu que não havia nada com o que se preocupar. Ele estava bastante certo de que as cólicas estomacais poderiam ter sido causadas por intoxicação alimentar ou estresse. Claro, ele era seu médico e ela queria confiar nele. Mas parecia que ele estava mais preocupado com seu almoço do que com suas quase insuportáveis câimbras abdominais. Como ele poderia ter feito uma boa avaliação da situação dela em apenas alguns minutos? Ele poderia realmente saber se havia algo de errado com os bebês apenas pressionando o abdômen e escutando com o estetoscópio? Sabendo que não havia muito que eles pudessem fazer, eles decidiram ir para casa e confiar no médico. Timothy foi buscar o carro enquanto Margaret esperava por ele, a apenas alguns passos da porta. Ela já havia entrado antes, ele tinha estacionado o carro em uma rua próxima para voltar logo. Durante todo este tempo, Timothy começou a se sentir melhor sobre o diagnóstico do médico. Não havia razão alguma para duvidar das palavras do médico. Mas mesmo assim, aquela impressão de descaso continuou assombrando o casal por algum tempo. Ele sabia que o médico era excelente como obstetra. Ele estava particularmente ocupado naquele dia porque as mulheres das cidades vizinhas sempre vinham vê-lo. Além disso, Timothy sabia que seu médico nunca correria o risco de fazer um diagnóstico errado, só porque ele estava muito ocupado ou com pressa para almoçar. Margaret decidiu que desta vez ela não iria ao hospital. Ela tentaria falar com seu médico pelo telefone. Ela não precisou esperar muito. Quando o médico pegou e ouviu os sintomas da mesma mulher, ele tentou acalmá-la. Ele insistiu que o estresse fosse a causa de todas as dores dela, mas no dia em que Margaret esperava dar à luz, as dores pararam repentinamente. De volta a casa, o casal fez o que qualquer outro casal faria: procurar por informações na internet. Eles encontraram muitos websites falando exatamente sobre aquilo. Era normal que a data real do nascimento fosse diferente da data esperada. No entanto, suas preocupações começaram a aumentar à medida que souberam que era definitivamente incomum passar da data de nascimento estipulada por várias semanas sem sinais de parto. A esta altura, Margaret e Timothy estavam diariamente ao telefone com o médico, e embora eles estivessem tentando confortá-los durante as 2 primeiras semanas, ele próprio estava aparentemente começando a se preocupar um pouco. É claro, ele sabia que a gestão poderia se estender por alguns dias além da data prevista para o parto. Mas Margaret tinha passado da data prevista para o parto mais de 3 semanas. Será que ele perdeu alguma coisa? Quando Margaret relatou as dores de estômago, ele tinha seguido o procedimento padrão, ouviu as oscilações e palpitações e não achou nada estranho. Mas a gravidez prolongada da mulher estava levantando sérias dúvidas quanto ao seu diagnóstico. Na verdade, ele havia perdido alguma coisa. Quais foram as consequências de seu possível erro? No entanto, havia algo que ele podia fazer. O médico estava então um pouco mais preocupado. Sem hesitar, ele entrou em contato com Margaret para verificá-la. A dor não havia retornado, o que era um bom sinal. O que não era um bom sinal era o fato de que ela não tinha entrado em trabalho de parto. Então o médico lhe deu algumas dicas sobre como induzir o trabalho de parto naturalmente. Mas quando nada funcionava, ela lembrava que havia algo que ela ainda não havia tentado. Uma das formas naturais de induzir o parto era fazer amor. Mas com todas as preocupações que Margaret estava tentando, fazer amor era a última coisa que ela queria fazer. Timothy era muito solidário e queria o melhor para sua esposa e seus gêmeos. Eles haviam tentado de tudo, menos fazer sexo. Mas quando Timothy finalmente a convenceu de que faria toda a diferença, ela aceitou. Logo após o momento deles, Margaret sentiu que todas as suas preocupações estavam acalmadas. No entanto, após terem passado aquele tempo especial juntos, ela voltou a sentir as dores abdominais novamente. Aparentemente havia funcionado. Ela estava entrando em trabalho de parto. Quando Timothy percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente colocou algumas roupas e ajudou Margaret a entrar no carro. Uma vez no carro, eles se beijaram e partiram para o hospital. A caminho do hospital, Timothy chamou o médico e lhe disse que Margaret havia entrado em trabalho de parto alguns minutos antes. Quando eles chegaram, a sala de parto estava preparada e toda a equipe os estavam esperando.
Por sorte, ele havia ligado com antecedência. Afinal, eles não tinham um segundo a perder. A partir daí, as coisas pareciam acontecer muito rápido. Depois de estar na sala menos de 10 minutos, um dos bebês começou a coroar. Eles tinham que fazer isso agora, e um médico foi chamado para vir e ajudar. Timothy e Margaret não tinham estado na sala do hospital por mais de 10 minutos quando isso aconteceu. Foi uma espécie de grasnado que encheu a sala, vindo de um dos bebês. O casal olhou nos olhos um do outro. Ambos sabiam que isto não era muito normal de acontecer. Por sorte, uma das enfermeiras parecia determinada, e um médico foi chamado para vir ajudar. O mesmo médico que veio com o passo rápido desde o saguão interno do hospital, surpreendendo Timothy à primeira vista. Os dois perceberam naquele momento que haviam estado em contato antes. Era exatamente este o médico que tinha posto de lado as preocupações de Margaret alguns meses antes da cirurgia. Foi uma coincidência? Como este médico ainda podia ajudá-los nesta fase crítica? Timothy lançou muitas dúvidas sobre o médico naquele instante. E a própria Margaret estava com muita dor para até mesmo olhar e compreender quem havia chegado. Timothy notou isto. Por um lado, ele tinha motivos para tentar recusar a ajuda deste médico. Por outro, quanto mais profissionais, mais chances de sucesso na missão. Ele sabia que havia pouco tempo e que as ações precisavam ser tomadas com rapidez. Provavelmente não havia mais ninguém que fosse capaz de ajudar. Com o tempo, o foco de Timothy mudou. Timothy naturalmente manteve-se atento ao médico e aos passos que se seguiram. Quando tudo foi preparado de forma rápida e profissional, o médico parecia estar totalmente envolvido no processo. Isto acalmou Timothy significativamente. Seu foco voltou para sua esposa, que estava atualmente em trabalho de parto. Ela agora precisava de todo o apoio que pudesse obter dele. Timothy segura o bebê e as coisas correram um pouco mais suaves a partir daqui. Em meia hora após a chegada do médico, o primeiro bebê já havia nascido. Timothy segurava o recém-nascido. Ele mal conseguia acreditar que estava olhando para o seu próprio filho. Eles cortaram rapidamente o cordão umbilical e depois que ele deu o bebê à enfermeira que estava ao seu lado, toda a equipe se preparou para o que ainda estava por vir. Não havia muito tempo para pensar em quantos segundos já se preparava para a sua entrada no mundo. Como muitas vezes acontece com pessoas que têm gêmeos. O segundo é o que sai com mais problemas na hora de dar à luz. Margaret teve que empurrar bastante por muito tempo, até que, depois de muito tentar, finalmente começaram a fazer algum progresso novamente. Mas Margaret estava exausta, realmente exausta depois de trabalhar tanto nesse parto que durou muitas horas seguidas. Ela sentia a energia escapando de seu corpo cada vez que botava mais força para o bebê sair. Após ter finalmente conseguido dar à luz ao segundo, ela buscou um pouco de folga. Ela precisava pelo menos de um minutinho para descansar da exaustão. Após o nascimento do segundo bebê, Margaret voltou a sentir aquela dor e protestou contra isso. Porém, o médico achou que não era nada demais, já que ele já havia examinado antes por causa da mesma queixa. Por sorte, as enfermeiras ouviram as queixas de Margaret e decidiram fazer um exame elas mesmas para verificar o que estaria acontecendo. Após essa ação gentil e correta da equipe de enfermeiras, Tim e Margaret puderam relaxar um pouco mais após aquela exaustiva manhã de sexta-feira. Enquanto esperavam o resultado dos exames, Margaret falava para seu marido que tudo que ela mais queria no momento era poder segurar firme os bebês. Após mais ou menos 2 horas, finalmente eles bateram na porta do quarto de Margaret e alertaram o casal, que ficou muito esperançoso de poder ver finalmente seus filhinhos. Mas ao invés das enfermeiras carregando os pequeninos, eles deram de cara com o doutor com um semblante não muito feliz. O casal ficou novamente muito apreensivo. O médico mal conseguia olhar o casal em seus olhos. Então,
hesitantemente começou a se aproximar para dar as notícias ao casal. Ele mal conseguia falar, pois ficava hesitando em falar o caminho inteiro. Eu sinto muito, mas... Naquele momento, o mundo dos dois entrou em colapso, pois já tinham uma ideia do que poderia haver acontecido. Timothy já não conseguia conter as lágrimas quando o médico começou a explicar que durante a gestação, os gêmeos haviam sido contaminados com uma bactéria muito difícil de lidar. E se não fosse por causa da ação rápida das enfermeiras em fazer o exame para descobrir o que era aquela dor estranha, eles nunca teriam descoberto isso antes que fosse tarde demais. Felizmente, com a descoberta precoce dessa bactéria, seria possível fazer o tratamento para acabar com ela. O médico, que era o mesmo que meses atrás havia ignorado completamente aquelas dores no abdômen de Margaret, que eram o indicativo dessa bactéria, estava completamente atônito por ter deixado algo assim acontecer depois de anos e anos de carreira. Por causa da pressa num dia corrido, ele quase teria condenado 3 vidas. Imediatamente ele começou a pedir desculpas por sua ação errada para o casal, que havia tomado aquele susto, mas sabiam que os bebês e Margaret seriam tratados e estariam fora de perigo em breve. E enquanto o casal discutia com o doutor por causa da tamanha falta de profissionalidade, as enfermeiras entraram no quarto com os bebês que estavam inquietos, e no que pareceu ser um momento daqueles que nunca mais tem a possibilidade de acontecer. O doutor, enquanto olhava para os bebês, também pediu desculpa para eles. E sem acreditar mais ainda, assim parecendo real, um dos bebês sibilou como se fosse um grasnado, o que todos entenderam ter sido como um sim, como se o próprio bebê tivesse aceitado as desculpas do doutor inconscientemente e fazendo os 3 ficarem completamente chocados com o que havia acontecido. E então, o que você achou dessa história? Essa foi uma daquelas coisas que só acontece uma única vez na vida, mas que nos fazem achar que tudo está conectado. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!